E aqui, com a nossa Erlaine, a psicóloga Erlaine Chaves, nós vamos hoje conversar sobre essa mulher maravilhosa que somos nós, né? Não desmerecendo os homens. Veja bem, gente, nós não vamos desmerecer os homens de jeito nenhum, mas por conta do Dia da Mulher, fizemos uma programação especial para a mulher. Então, homens podem continuar assistindo, que aí vocês também vão valorizar as mulheres que vocês têm aí ao lado de vocês. Bem-vinda. Obrigada, Rita. Quando a gente fala sobre ser mulher, ser mãe, ser profissional e mais um monte de outros adjetivos, né, que as mulheres recebem ao longo da sua vida, eu gostaria que você me falasse como é esse perfil dessa mulher ou como tem que ser? O que você nos sugere? Se a gente pensa, né, a mulher, ela é antes de tudo, né? Antes da maternidade, ela tem toda uma vida, né? E essa vida é cheia de sonhos, é cheia de desejos, é cheia de objetivos, né? E quando a gente pensa nessa mulher que depois ela passa a ser mãe, muitas vezes esse eu fica para trás. Esse eu fica deixado de lado e as mulheres acabam se sentindo muito perdidas para poder recomeçar. Recomeçar um pouco por conta da culpa, um pouco porque sente que eu vou deixar esse filho, e aí como se ser profissional ela estivesse deixando de ser mãe, sabe? Então geralmente a gente tem esse perfil de uma mulher que pós-maternidade se encontra muito perdida quanto a esse cadê eu nisso tudo, porque muitas vezes o profissional fica de lado, né? E muitas delas entram numa angústia, num choro perdido, que é difícil, e a gente sabe disso. Quantas histórias a gente conhece, né? Não sei se você que está assistindo o programa hoje já viveu isso, passou a maternidade, como fala, a licença maternidade, tem que voltar a trabalhar. Tem algumas que desistem, falam, não, eu quero cuidar do meu filho, essa é a minha meta, é cuidar do meu filho, o profissional fica para depois. Exato. Isso interfere de alguma forma, esse deixar o profissional para depois, né? E assumir somente a maternidade. Fica uma lacuna, isso vai deixar na vida da mulher esse vazio, ou os filhos conseguem preencher e ela vai se cobrar lá na frente? Pode acontecer isso? Pode. Na verdade, tudo isso vai depender da mulher e da personalidade dela. Então, assim, é errado eu dizer que uma mulher ela só vai se dedicar ao filho e largar o profissional? Não. É errado o contrário? Também não. Depende da mulher. Qual que é o desejo dela? Existem mulheres que realmente sentem necessidade, após ter o filho, cuidar totalmente. E ela se entrega. Essa mulher que se entrega à maternidade e realmente não quer mais esse lado profissional por desejo dela, tá tudo certo e tá tudo bem, tá tudo lindo. Mas não pode ser uma obrigação? Não pode ser uma obrigação. Quando o marido, não, a gente teve um filho, você tem que cuidar do nosso filho, pode deixar que eu trabalho. Mas aí entra o ponto de, você perguntou para ela se o desejo dela de fato é ficar só com o filho? Principalmente, né, Rita, mulheres como a gente que trabalha, que está nativa, de repente aquela mulher que super trabalha e é super ativa e é uma executiva, é aquele cargo que ela está sempre agitada, de repente se pega no pós-parto, só cuidando de uma criança, essa mulher muitas vezes sente muito a necessidade desse profissional e aí ela precisa se organizar para retomar isso. Então, isso vai depender de autoconhecimento. Eu sinto necessidade de retornar ao trabalho, eu não sinto, quero ficar só com meu filho até determinada idade. Isso precisa estar confortável para a pessoa, para a mulher, né? Agora, nós, assim, pensando nessa mulher que, por uma necessidade, ela teve realmente que deixar o lado profissional e assumir a maternidade, que muitas vezes vem um filho atrás do outro, às vezes vem gêmeos, meu Deus do céu, às vezes até trigêmeos, né? E aí não tem como mesmo você conciliar tudo isso. E a minha preocupação com essa mulher é que ela vai se dedicar, ela vai estar feliz, porque ela está fazendo uma coisa que ela gosta, ela ama os filhos, ela vai estar se dedicando, mas os filhos crescem. E aí vem aquela parte
que vocês psicólogos trabalham com muitas mulheres quando passam dos 40, quando chegam aos 50, porque vem a síndrome do ninho vazio. Nossa. Porque ela não fez outra coisa a não ser cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, e ela não tem um outro algo mais. Os filhos foram para a faculdade, casaram-se, e aí fica esse vazio nessa mulher. Existe possibilidade, pensando nas mulheres mais novas que hoje estão com a gente, para elas já ao longo da vida irem se ajustando, para não chegar nesse vazio no final, ou para quem está conosco hoje e sente esse vazio, como ajudar estas mulheres? Nossa, que pergunta maravilhosa, porque é o que a gente mais percebe que chega, né, essas mães, e até eu, enquanto psicóloga infantil, eu recebo essa mãe dessa criança lá, né? Então, é muito importante isso que você está dizendo, porque às vezes vai ser, como você mesmo disse, todas as circunstâncias levaram essa mãe a ficar com as crianças, mas beleza, então eu não vou trabalhar, ok, essa é uma decisão, mas eu preciso lembrar que muitas vezes esse perfil de mãe é aquele perfil que se doa totalmente ao ponto de esquecer de si mesma. Aí que é o problema. Tudo bem, já que você optou por não ter o profissional, mas o que você faz para você? E é isso que essas mães que estão vivendo esse processo agora, ou mais tardiamente, têm que prestar atenção. O que eu faço para cuidar de mim? Quais são os meus verdadeiros desejos? Às vezes, um desejo de uma mulher, ele não passa só pelo âmbito profissional. Às vezes, passa por outras questões também, né? Alguma coisinha que gostaria de fazer. Então, tudo isso, a mulher sempre tem que estar analisando para ela conseguir ir nesse caminho, em direção a ela mesma. Esse que é o ponto principal. Porque quando chegar lá e o filho foi para a faculdade e o filho casou, eu sei quem sou eu, né? Eu já sei onde que eu me apego, que artesanato eu vou fazer, as minhas receitinhas, não é? E aqui eu tenho muitas pessoas participando e as pessoas amam o artesanato e a gente sente, pelo retorno que a gente tem, você que está aí assistindo Mulher.com, sabe o quanto muitas vezes a culinária ou o artesanato fazem diferença aí no seu dia a dia, na sua vida. E isso, quer dizer, esse buscar um algo. Por exemplo, ela trabalhava num escritório de uma grande empresa e largou tudo e tal, mas ela não vai voltar para o escritório porque aquela fase dela já passou, mas ela quer se ocupar de alguma coisa prazerosa. O artesanato, a música. Nossa. Né? A música é uma coisa que traz... Tem muitos idosos que participam dos grupos de terceira idade que agora estão suspensos, mas vão para corais, vão viajar, vão fazer outras coisas e preenchendo tudo isso vão encontrando essa felicidade. O que não dá, pelo que eu entendi na sua explicação, é para se anular totalmente pelo resto da vida. Exato. Ou seja, tem que buscar algo que traga alegria, luz e cor para a sua vida, seja em qualquer fase. Exatamente. E a arte, né, como você acabou de dizer, a arte, ela representa muito bem isso, né? Ela ocupa bastante um espaço, a arte, a literatura, né? Então, o pintar, o cozinhar. A verdade é que não existe algo específico. O que precisa ser é algo que mova o coração dessa mulher. Não adianta, porque, por exemplo, eu posso dizer para você, eu gosto de cantar, mas você pode dizer para mim que você não gosta de cantar. Então, o que vale para mim não vale. Exatamente. Já não dá para a gente ir juntas aprender a cantar. Então, isso tem que mover essa mulher por dentro. E muitas vezes, quando você toca nesse assunto, né, para uma mulher que está vivenciando aquela maternidade e ela se afundou muito tempo naquilo, a mulher ela cai numa tristeza muito grande, porque como pode eu ter me perdido tanto, né? Então, realmente, é esse sempre olhar para a gente mesmo, né? O que eu gosto de fazer, como que eu me cuido, como que eu posso cuidar do outro, mas sempre lembrando que antes eu preciso cuidar de mim. Para ser uma boa mãe, eu preciso primeiramente estar totalmente bem comigo mesma, né? A Iracema Arruda de Paula colocou aqui assim: hoje estou nessa fase. Aqui éramos 7 pessoas. Hoje estou só, viúva, filhos casados, morando em outras cidades. Tem hora que bate a solidão. De Avaré, São Paulo.
Sim, e ela precisa se reinventar, né? O que ela olhando para trás, o que movia muito esse coração, o que fazia ela vibrar, né? É importante ela fechar os olhos e entrar em contato com ela mesma. O que lá atrás me fazia feliz, né? É lógico que toda mãe vai lembrar dos filhos, né? Não tem outra forma, né? Os pais sentem mesmo a falta desses filhos, né? Mas ela precisa conseguir entender o que de fato faz ela se sentir mais feliz. E ela precisa se encontrar, ir por esse caminho, né? Olha, gostei demais dessa sua participação, viu, Iracema? A Ira? A Iracema, porque a realidade da Iracema talvez seja a realidade de muitas mulheres que estão nesse momento conosco. Exatamente. Porque é um processo que acaba sendo muito natural, né? Às vezes a mulher, ela se vê na necessidade de sempre cuidar desse outro, que o que é meu não é importante, né? O que é importante é meu filho. Então é aquela mulher que se doa, que faz a comida, prepara a comida para o filho, prepara a mochilinha, prepara a roupa. E quando isso tudo vai? É um luto, realmente é um luto. Essa síndrome do ninho vazio é uma tristeza muito profunda que bate nessa mulher, né? E como pode se a até vida virar uma doença, que Sim, é a depressão. Uma depressão, porque a vida perde o sentido. Se eu vivo para o filho e o filho foi embora, o que me resta? Não resta nada. Olha, se eu estiver errada, você vai poder me corrigir, mas eu quero agora falar uma coisa para quem está em casa. Mulheres e homens também, não tem problema. Hoje, assim que terminar o programa, ou à noite antes de dormir, vai, pega aquele hidratante que você tem lá em qualquer gaveta, porque você nem lembra mais de hidratar a pele. Não tem problema não. Você põe um pouquinho de fubá nesse hidratante. Aí você vai para o banheiro, vai lá para o box, para a banheira, para onde você estiver aí na sua casa, e vai passar esse creme fazendo massagem, nada de esfregar demais. Vai fazer essa massagem no corpo inteiro. Vai esfoliar, vai tirar essas coisas velhas. E aí quando você estiver esfoliando, tirando essa pele velha, porque vai renovando as células, você vai sentir até depois calor, porque você vai sentir que vai renovar as células. Você vai fazendo assim: Senhor, tira de mim todas essas tristezas, me inspira com teu Espírito Santo, para que esse Espírito Santo envolva totalmente a minha vida e eu consiga, assim, vai fazer no rosto também, na testa, e vai falar porque eu consiga encontrar um caminho, uma alegria de viver. Coloca pessoas maravilhosas na minha vida para me ajudar e fazer aula de canto comigo. E vai fazendo isso. Porque eu tenho certeza que a renovação não vai ser só física. Esse seu desejo, conversando com Deus, do seu jeito, não é do jeito que eu falei, não. Depois que terminar, que você enxaguar, limpar tudo, aí você vem com o hidratante sem o fubá, né? E passa o hidratante. Rita Maria, eu não tenho na minha casa um hidratante. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pouquinho de um óleo cheiroso, um óleo de amêndoa, e vai passar enquanto o corpo ainda está molhado, vai hidratar e vai falar, agora eu estou me ungindo com esse óleo, porque eu tenho certeza que Deus está ungindo a minha vida e a partir de hoje eu vou encontrar a alegria de viver, eu vou encontrar um motivo para ser feliz e vou fazer os meus filhos felizes de onde eles estiverem, eles não vão precisar estar aqui comigo, eu vou ser feliz. Porque eu acho que esse é um gesto, é um dar o passo em direção a alcançar, isso é o que eu acredito, por isso que eu falei, se eu estiver errada você pode me corrigir. Sim. Mas esse processo físico também ajuda, né? Esse falar. Com certeza, e até quando você falou, Deus me ajuda, esse espiritual, né? Muitas pessoas, elas se sentem muito preenchidas, né? É gostoso a gente sentir que Deus está olhando pra gente, né? Então, esse apego, né, também a toda essa questão religiosa, tudo isso faz você encontrando o sentido. É tanto que A você fé ajuda. percebe, exatamente, você percebe que pessoas de fé são as que menos caem em depressão, a maioria. Não é fator determinante, né? Existem pessoas que vão cair porque é um pouco hereditário, é genético também, existem outros fatores. Mas ter a fé, você se agarra a algo e isso te faz alavancar, seguir, né? Muito melhor, né?
Erlaine, que delícia a nossa conversa. Eu espero que as mulheres ouçam tudo que você falou, as suas orientações e pensem lá na frente. E as que estão já na frente, pensem, peraí, estou numa situação, eu vou resolver, vou seguir o que a Erlaine falou e vou trazer cor para a minha vida. Ai, que bom. Obrigada, Tomara, viu? Né? Eu que agradeço o convite. E olha, nós disponibilizamos aí para vocês os contatos da Erlaine e eu espero que vocês possam segui-la aí nas redes sociais e acompanhar o trabalho dela também.